Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, e estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupaissei, da editora Thomas Nelson, e hoje nós vamos dar início ao capítulo de número 3, Fique no Vão. Aposse-se do trono da graça e persevere nele, e a misericórdia descerá sobre você. John Wesley. Alguns verões atrás, meu marido David passou diversos dias em Londres antes de ir à Romênia, onde ele nasceu. Nós nos conhecemos lá em 2008, quando trabalhávamos para um ministério de órfãos. Nunca se sabe quando ou onde Deus a apresentará à sua alma gêmea. Durante o tempo de David no Reino Unido, ele me presenteou com várias coisas divertidas e também com muito chocolate europeu. Amo esse homem. Um dos presentes era uma linda camiseta enfeitada com o popular logotipo Mind the Gap. No metrô de Londres, esse anúncio adverte os passageiros para ter cuidado ao atravessar o vão entre a porta do trem e a plataforma da estação. Atenção ao espaço entre o vagão e a plataforma. Também não é um lema ruim para nós, mães guerreiras de oração. Antes da queda do homem, a oração não era necessária. Adão e Eva desfrutavam a comunhão perfeita com Deus e de um para com o outro no jardim do Éden. Entretanto, o pecado introduziu um vão na equação, criando um abismo entre a humanidade e Deus. Esse abismo ainda existe, mas não podemos atravessá-lo sozinhos. Contudo, podemos nos regozijar, porque Jesus escolheu dar atenção ao espaço entre o vagão e a plataforma por nós. Ele sacrificou voluntariamente a sua vida por nós na cruz. A sua morte e a sua ressurreição construíram uma ponte de salvação através do abismo do pecado que antes nos separava do nosso Pai Celestial. Quando Jesus deu atenção ao espaço entre o vagão e a plataforma por nós, ele nos reconciliou, nós, pecadores, com um Deus Santo. Como mães guerreiras de oração, temos a alegria de ficar no vão pelos nossos filhos, através da intercessão poderosa por eles diante do nosso Pai Celestial. Deus, em diversos casos da Escritura, olhou para o pecado de seu povo e buscou um intercessor. Um homem ou uma mulher que conseguisse enxergar a situação com olhos espirituais. Ele buscava alguém que tomaria posse do trono de Deus, entendendo a seriedade do problema do pecado. Ele chamou para guerreiro de oração quem se ajoelharia e pediria a Deus para agir, mudar, salvar, perdoar e reconciliar essa ruptura no sistema. O profeta Ezequiel registrou as palavras do Senhor. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, no vão, diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Ezequiel 22:30. E Salmo 106, 23 declara: por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele no vão, para evitar que a sua ira os destruísse. Deus ainda busca guerreiros de oração para ficar no vão em favor de seus amados filhos. Ele pensa: estou à procura de uma mulher que ficará no vão diante de mim em favor de seus filhos, para que Satanás não os destrua, mas também para que eu possa abençoá-los, cobri-los, preservá-los, protegê-los e prover para eles. Sou tão agradecida por você ter escolhido se levantar e ser esta mulher corajosa e fiel.
Jennifer Kennedy Den, em seu excelente livro Leve uma Vida de Oração, fornece um útil modelo que ilustra como Deus escolhe operar quando ficamos no vão por nossos filhos. O livro traz uma ilustração mostrando um esquema com uma lâmpada, uma pilha e a influência ali, o poder do intercessor para a liberação do poder de Deus fluindo para as necessidades na terra. Diz assim o texto: nesta ilustração, a pilha seca representa o poder de Deus, pronto à espera de ser liberado. A lâmpada representa a necessidade na terra. O amor de Deus por nós cria um circuito no qual o seu poder e a nossa necessidade estão conectados. Ele é aquele que nos busca. Nós não o buscamos. Romanos 3,11 afirma: não há ninguém que busque a Deus. Pense na nossa vida na terra como um jogo de xadrez, em que Deus já fez o primeiro movimento. Seu poder sempre flui em direção às nossas necessidades. Não tivemos que fazer nada para que esse fluxo começasse. O amor, as riquezas, a misericórdia e a provisão dele já estão se movendo em nossa direção. No entanto, por causa do pecado, o fluxo do poder é interrompido por um hiato entre o céu e a terra. É necessário um condutor. Essa é você, a mãe guerreira de oração, a intercessora, para o poder de Deus ser canalizado através dele. Uma corrente elétrica não se locomove no ar sem um condutor. É isso que é representado nessa imagem no livro, onde existe um prego de metal como sendo um condutor. Quando ficamos no vão por intermédio da oração, tornamos-nos o condutor do poder e da vontade de Deus e os ligamos à circunstância da terra. Completamos o circuito. Quando você e eu escolhemos ficar no vão pelos nossos filhos, captamos as bênçãos que Deus preparou para eles. Em 1 Coríntios 2,9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Efésios 2,10 afirma, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Imagine as ricas bênçãos empilhadas e transbordando do céu para você e para seus filhos. Gosto de imaginar um baú de tesouro imenso, reservado no céu, para cada um dos meus filhos. Um tem o nome de Evan escrito nele, e o outro traz o nome de Éden. Meu marido e eu, por intermédio da oração, temos o poder de abri-los e liberar para a terra as bênçãos para os nossos filhos. Você também pode fazer isso. O momento pode ser crítico quando se trata de ficar no vão pelos nossos filhos. Dutch Sheets, autor de Oração Intercessória, observa que a Bíblia usa dois termos principais para tempo: Cronos, cujo sentido é o tempo real do dia, e Kairos, que significa o momento certo, o tempo oportuno ou o tempo determinado. Ficar no vão exige que estejamos alertas pelos nossos filhos e que sejamos sensíveis ao tempo do Espírito Santo. Às vezes, ele nos leva a orar pelos nossos filhos em determinada hora, quando eles enfrentam um perigo ou uma tentação específica. Ele nos chama a interceder, do grego paga, a fim de estabelecer os limites da proteção espiritual e física em torno dos nossos filhos. O termo paga significa encontrar ou alcançar. Sheets fornece o seguinte testemunho de uma mãe guerreira de oração, que, poderosa, fica no vão por seu filho durante o Kairos, o tempo designado ou oportuno.
Diversos anos atrás, uma amiga de Dallas vivenciou uma interessante resposta de oração em uma situação kairós. Ela tinha ido de manhã, cedinho, visitar o filho e a nora. Ele trabalhava no turno da noite e, por isso, a esposa e a mãe se encontravam enquanto aguardavam o retorno dele. À medida que o tempo passava e o filho não chegava, a mãe começou a ficar inquieta. Algo parecia não estar certo. Achando que talvez ele ainda estivesse no trabalho, elas telefonaram para lá. Não, ele já foi embora, foram informadas. A mãe, ficando mais alarmada, disse: Estou preocupada. Vamos dirigir até o trabalho dele. Ela tinha presumido que o filho tinha saído do trabalho no horário normal de ir para casa, mas, na verdade, ele tinha saído momentos antes de elas telefonarem. O Senhor a estava orientando até nisso, porque, embora ele ainda estivesse correndo nenhum perigo, o Espírito Santo sabia que esse jovem passaria por um momento kairós e queria que essa mãe orasse ali quando isso tudo acontecesse. Enquanto elas iam para o trabalho dele, em uma movimentada alameda de Dallas, elas o viram vindo de outra direção em sua motocicleta, a cerca de 60 a 80 quilômetros por hora. Enquanto elas observavam, ele cochilou e saiu da rua. Bateu no meio-fio e voou de 12 a 15 metros no ar. Ele não estava com capacete. Enquanto o rapaz voava no ar, a mãe orava: Jesus, proteja o meu filho. Ela continuou a orar enquanto elas retornavam em direção a ele. Já havia uma multidão em torno dele e elas correram para a cena se perguntando o que encontrariam. Encontraram um milagre. Nenhum ferimento, nenhum osso quebrado, nenhuma laceração, nenhuma lesão interna. Apenas um jovem, atordoado, perguntando o que aconteceu. Foi um kairós paga. As fronteiras aconteceram. A mãe pegou o aviso do Espírito Santo e por isso estava no lugar certo, na hora certa. Isso significa que, se você não estiver ali, orando, quando um ente querido tiver um acidente, o ferimento ou morte dele será sua culpa? É claro que não. Se todos nós jogássemos esse jogo de adivinhação, ficaríamos loucos. Isso significa simplesmente que temos de ficar atentos e, quando o Espírito Santo nos alerta, temos de responder orando, construindo alguns limites. Vamos parar por aqui e amanhã continuaremos o capítulo 3. Deus abençoe, tenha um dia abençoado na presença de Deus.